Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui à resolução da questão de número 6 do caderno azul da prova de linguagens do Enem 2023. Mas antes disso, já deixa aí o nosso like, tudo bem? E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal para você ter mais conteúdos como esse. Então vamos lá. Essa sexta questão é meio contraintuitivo o que eu vou te dizer, mas você nunca deve iniciar uma questão de linguagens pelo texto, não. Você faz o quê? Você pula todo o texto e você vem aqui para as alternativas, para o comando. Por que, Eduardo? Você nunca deve ler um texto sem saber o motivo pelo qual você deve ler esse texto. Então, a primeira coisa que você deve fazer, o primeiro passo ao responder uma questão é olhar para o enunciado, olhar para o comando dessa questão. E aí você vai ler o comando dessa questão e fazer a seguinte pergunta: o que o autor da questão quer de mim? Pronto, vamos lá. De acordo com o texto, a alteração do lema olímpico teve como objetivo A. Então vamos lá. Ele está falando que dentro desse texto, quando tu olha aqui, já é um texto do Globo Esporte, aparentemente vai ser o gênero textual notícia, tá bom? E aí ele está falando o seguinte, que a alteração do lema olímpico. Então o lema olímpico ele vai ser alterado. E essa alteração tem como objetivo, tem como intuito o quê? Então, o que o autor da questão está querendo de ti? Ele quer que você diga nas alternativas por qual motivo houve a alteração desse lema olímpico. Tudo bem? Simples assim. A partir desse momento eu já estou habilitado o suficiente para ler o texto. E aí você vai perceber, você vai olhar para cá e perceber, nossa, Eduardo, eu estou diante de uma notícia. Uma notícia ela serve para informar, mas nesse caso você não vai ler esse texto, não é para se informar. Você tem que ler esse texto com muita objetividade. Você vai ler esse texto porque você quer achar o motivo pelo qual houve a alteração do lema olímpico. É essa a tua ideia. Então, por mais que tu conheça o gênero textual, tu deve ter uma objetividade muito grande ao resolver uma questão de linguagens no Enem. Você tem que se afastar daquela historinha de que a prova de linguagens é uma prova subjetiva. Então, podemos? Vamos lá? Então, o que eu sempre faço ao responder uma questão de linguagens? Eu vou quebrando o texto em pequenos passos e, ao quebrar esse texto, eu vou sempre colocando aqui ao lado uma palavrinha que consiga resumir tudo aquilo que eu disse, tudo aquilo que eu li anteriormente. Então, vamos lá. A sessão do COI, Comitê Olímpico Internacional, aprovou uma mudança histórica e inédita no lema olímpico, criado em 1984 pelo Barão Pierre de Coubertin, para expressar os valores e excelência do esporte. Vamos lá. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, ou melhor, nessa primeira quebra de texto, ele apenas fala para a gente que houve a mudança. Pessoal, nessa primeira etapa do texto, há alguma coisa que me interessa? Não, nenhuma. Então, eu já vou descartar tudo isso que eu li. Isso não importa para mim, tudo bem? Agora, vamos aqui para o segundo bloco do texto. Eu vou dividir o texto em dois blocos. Segundo bloco, mais de 120 anos depois, o lema tem a sua primeira alteração para. Opa, Eduardo, bem que esse para, ele serve para o quê? Ele serve para indicar finalidade. E o que a gente está procurando lá no comando da questão? O objetivo da mudança do lema, correto? Então, para ressaltar o que? A ideia de solidariedade. Incluir a palavra juntos. Mais rápido, mais alto, mais forte, juntos. Opa, maravilha, Eduardo. Então ele está dizendo que o objetivo da mudança no lema foi para ressaltar uma ideia de solidariedade. A mudança foi aprovada por unanimidade pelos membros do COI e celebrada pelo presidente da entidade. Perceba, por mais que isso daqui seja uma notícia, eu não estou lendo essa notícia com a função social de me informar, mas sim pegando objetivamente aquilo que o comando da questão está querendo de mim. Então vamos lá.
tranquilamente vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Olha só. Nas alternativas, você vai sempre encontrar aquelas palavras que singularizam as alternativas. Por exemplo, na letra A está falando que houve uma unificação. Pronto, essa palavra ela praticamente singulariza toda a alternativa. Está falando que singularizou o lema anterior com o lema atual. Pessoal, foi unificação ou foi como nós vimos no texto? Foi uma ideia de quê? Foi uma ideia de alteração. Então, alterou para ressaltar a ideia de solidariedade. Então, não foi apenas uma unificação de lemas, tudo bem? Foi uma alteração do lema. Letra B, a aproximação entre o lema olímpico, a aproximação entre o lema olímpico e o Comitê Olímpico Internacional, na realidade essa alternativa B, ela não tem nada a ver com o que a gente leu, ela não tem nada a ver com o que o comando da questão está querendo de ti, beleza? Então a gente já coloca um falso. Letra C, palavra que singulariza a alternativa. Junção. Junção de quê, Eduardo? Do lema olímpico com os princípios esportivos. Pessoal, foi com os princípios esportivos ou foi basicamente uma associação entre a ideia lá que o lema olímpico expressa como ideia de quê? De solidariedade. Então, essa letra C, ela não tem nada a ver com o que a gente quer. Agora a letra D, a associação entre o lema olímpico e a cooperatividade. Essa letra D tá muito bonito, mas no texto nós vimos que era o quê? Que era para reforçar, para ressaltar a ideia de solidariedade. Só que na letra D ele fala de cooperatividade. Vamos lá. Solidariedade e cooperatividade são palavras contíguas. Eduardo, o que significa palavras contíguas? Palavras que estão no mesmo campo de significação, no mesmo campo semântico. Então, é a junção entre o lema olímpico e uma ideia de cooperatividade, de um ajudar o outro, de solidariedade? Sim, senhor. Sim, senhora. Então, aqui, a letra D aparentemente está ótima, tá excelente. Mas eu ainda não marco, eu preciso anular as outras alternativas antes de marcar o meu gabarito. A letra E fala o seguinte: vinculação entre o lema olímpico e os eventos, pessoal. Entre os eventos atléticos? Não é entre os eventos, tá bom? Então, letra E tá falsa. Então, aqui, realmente, o nosso gabarito fica como letra D de dado. Eduardo, por que essa questão é uma questão de linguagens? Falando, por exemplo, a respeito de Comitê Olímpico Internacional, porque aqui, basicamente, é uma questão de competência 3. A competência 3 fala sobre a linguagem corporal e, mais especificamente, nós temos uma questão de habilidade 11, tudo bem? Que ela vai falar a respeito da linguagem corporal, da expressão corporal, como uma forma de interação entre os povos, entre as pessoas no mundo. Beleza? Tudo bem, pessoal? Então, se você gostou dessa resolução, já deixa aqui o seu like e não se esqueça, se inscreva no canal para mais resoluções como essa. Até a próxima!